Olá, boa noite. Mais uma terça-feira aqui no podcast, no Conexão com Marta Cibien. Eu, Sigley Lira. Hoje nós vamos entrevistar uma fisioterapeuta que se chama Cleide Angélica Coelho. Nós vamos abordar um tema muito importante em relação à saúde, que fala sobre a fisioterapia na área da saúde hospitalar. Olá, Cleide, boa noite, tudo bom? Olá, boa noite. Seja, Tudo. seja bem-vinda ao podcast Conexão com Obrigado. Marta Cibien. Obrigado. Cleide, como começou? Vamos falar um pouquinho sobre você. Como começou essa paixão pela parte da fisioterapia? Através do meu filho, ele tinha 9 meses, ele queimou a mão, sofreu queimadura e esse processo foi muito longo para mim. E quando ele teve 4 anos de idade, eu tive que levar ele no CREFES, que lá também tem profissionais da área da fisioterapia para a reabilitação. E lá é que eu conquistei essa paixão sobre a fisioterapia. Eu vi que era grande a carência, né, de profissionais nessa área e adquiri essa paixão, esse amor pela fisioterapia. Que bom. Há quanto tempo você é profissional nessa área? São 3 anos. Eu Sim, me formei em 2023 na Estácio de Sá de Vitória, em Camburi. sim, que bom, que ótimo. Vamos começar a nossa introdução no tema. A pergunta é o seguinte: o que é fisioterapia hospitalar? O que é fisioterapia hospitalar e qual o seu papel dentro de um hospital, Cleide? A fisioterapia hospitalar é praticamente para você reabilitar, né? O papel do fisioterapeuta é prevenção, complicações respiratórias e motora, promover reabilitação funcional, contribuir para a recuperação do paciente. Ela atua na mobilização precoce, exercícios respiratórios, melhora da capacidade funcional, né? E trabalha em conjunto com a equipe multiprofissional para garantir a segurança e reduzir o tempo de internação do paciente, né, que fica no hospital internado. Sim, interessante. A outra pergunta: quais setores do hospital o fisioterapeuta pode atuar? É uma área assim grande? Ela pode atuar em diversos setores, né? Na enfermaria, né, como é a área que eu trabalho, principalmente. Terapia intensiva, que é UTI. Nos prontos atendimento. Centro cirúrgico, que pode ser pré e pós-operatório. Além de ambulatórios hospitalares, né? Em todos esses setores. O objetivo é prevenir, né? Que eu já te falei, prevenir complicações e promover a reabilitação, melhora e a funcionalidade do paciente. Ah, assim, é uma área muito importante. Você está falando quais são os ambientes hospitalar que o fisioterapeuta atua. Então, assim, é, é, qual a importância desse profissional na equipe multidisciplinar? A importância a importância como que eu vou te dizer? Para contribuir diretamente para a prevenção, contribuir, auxiliar a equipe, né, junto para participar da evolução do paciente, ajudar a reduzir o tempo de internação, promovendo maior segurança e funcionalidade durante a hospitalização, junto com a equipe, né, que funciona, né, os técnicos também trabalham junto, a enfermagem, o psicólogo, o assistente social, mas aí a gente agrega juntamente assim, dessa forma. É uma equipe em conjunto. E isso tudo trabalha em Assim, conjunto. um depende do outro, um Isso, exemplo, né? Um isso. depende do outro. O fisioterapeuta precisa do técnico de enfermagem ou do enfermeiro, da enfermeira, do psicólogo. Integra também, é integrado também com os médicos, né? Os demais profissionais.
individualizados, cada um com a sua função, mas integrado junto com o médico também, principalmente. Entendi. Para você que está chegando, fique com a gente conectado aqui no podcast Conexão com Marta Cibien. Eu, Sigley Lira, estou entrevistando a Cleide Angélica Coelho, fisioterapeuta. Nós estamos abordando o tema a fisioterapia na área da saúde hospitalar. A Cleide está contando aqui, deu um pouco da sua introdução, qual a importância da fisioterapia num ambiente hospitalar. E agora nós vamos, para você que está ligadinho aí, nós vamos à atuação prática dentro do hospital. Vamos fazer uma pergunta aqui para a Cleide sobre a rotina de um fisioterapeuta hospitalar. Como que é a rotina, Cleide? A rotina lá são 6 horas de cada plantão, por exemplo. Se você, dependendo do hospital, um exemplo, tá? Como eu já trabalhei em outros hospitais, tem hospitais que pega de 7 da manhã e você larga 1 hora da tarde, né? Sai. E outros hospitais você pega de 6 da manhã e larga às 18 horas. Que aí, no caso, já forma 12 horas. Se for 6 horas, aí pega de 6 da manhã e larga a meio-dia, sai a meio-dia. Então, praticamente, você trabalha só de 6 em 6 horas, né? Que é o plantão de carga horária trabalhada do dia. Entendi. E fora também a parte que vocês atuam também particular. Particular, você está falando da área hospitalar. Isso. E existe também a parte na área particular, isso. Sim. Na parte particular, temos o meridional, né? Assim, mencionando alguns hospitais como exemplo. E o Medicênio. O meridional costuma pegar assim, umas 8 da manhã e sair a 1 hora da tarde. Eles estipulam esse horário, mas a carga horária é sempre 6 horas trabalhada para fechar um plantão, entendeu? Sim. Do fisioterapeuta. Muito bom. Quais são os principais tipos de pacientes atendidos? Você já teve alguma experiência em relação a um paciente que... Existe aquele que, assim, tem um estado fácil de ser abordado, do fisioterapeuta fazer o seu trabalho. Tem aqueles que têm um estado mais crítico. Então, quais são os tipos de pacientes atendidos? Pode ser na área hospitalar. Na área hospitalar, nós temos os pacientes em UTIs, por exemplo. Mas, assim, tem vários critérios, né? Aqueles pacientes que têm que aspirar, fazer aspiração via TQT, que é na traqueia, né? E tem via oral. Então, pacientes que são acamados, idosos, que a gente tem que dar aquela atenção, né? Na parte respiratória, quando está em complicações respiratórias. Aí a gente trabalha em conjunto, respiratória e motora. Né, na área, quando eles vão para a enfermaria, então a gente faz essa junção, trabalha a respiratória e a motora, para fazer os cuidados, para não deixar se complicar, né? Realizar essas complicações de tempo de internação. Tem também a aspiração. Temos tipo de aspiração, né, para aspirar espessa, semi-espessa, que é a secreção. Então, são várias formas. Tem pacientes específicos para a gente cuidar na enfermaria. Eu acho importante a gente ressaltar isso, porque nos hospitais a gente não tem aquele extremo valor, né, as pessoas não olham, quem olha por fora, não olha o tanto que a gente tem aquele cuidado com o paciente para trabalhar certos exercícios, certos movimentos
que a gente tem que trabalhar de acordo com o diagnóstico do paciente. Tem paciente que a gente não pode nem fazer exercício com ele, dependendo do diagnóstico que ele tem. Se ele tiver plaquetopênico, se ele tiver sarcopenia. Então, a gente tem que dosar o que a gente vai trabalhar com aquele paciente, né? Sim. Para não sofrer certas complicações. É importante, né, a atuação nessa Isso. área. Em quais situações o fisioterapeuta é essencial para a recuperação do paciente? Eu sei que você já citou aí um pouquinho, né, na recuperação. Em situações, por exemplo, de reabilitação ortopédica, vamos supor, um exemplo. Se o paciente quebra um braço, está com a fratura na clavícula, ele está mobilizado, e a gente faz uma mobilização precoce para ver se ele pode ter certo movimento, e depois vai ser realizada uma cirurgia. Aí a gente faz uma reabilitação pré e pós-cirúrgico. Então, a gente tem que ter uma noção do que a gente vai fazer com aquele paciente. Ter um certo cuidado, uma certa atenção no que a gente vai fazer. A gente faz o preparo antes, né, para saber quais os exercícios que a gente vai aplicar nele. E o mais importante é você ter uma noção de fazer uma mobilização precoce. Muitas das vezes o paciente pode andar. Se ele pode andar, a gente já faz um ortostatismo com ele, né? Bota ele em pé, que é ortostase, é botar ele um pouquinho em pé para ver se ele pode, se ele não pode. Então, a gente faz uma avaliação, um controle de tronco, sentar na beira do leito. E é isso, o fisioterapeuta é a gente ter uma visão, né? Uma visão geral. No olhar do paciente, a gente já percebe qual o estado que ele está. A gente já tem uma certa experiência. Eu, principalmente, graças a Deus, alcancei isso, né? A gente olha no olhar do paciente, vê, às vezes no dia ele não está disposto para fazer certos exercícios, né? Às vezes ele está disposto. E é isso. E, Cleide, tem que ter muita paciência, conhecer ali o paciente. Às vezes o paciente tem medo, teve uma fratura. Me corrija se eu estiver errada. Sim, uma é verdade. Fratura para colocar assim, vamos colocar para mexer uma perna, os pés, o braço. É claro, é como você falou, tem um psicólogo para estar ajudando, para estar conversando. Mas às vezes até o fisioterapeuta trabalha com um psicólogo. Verdade. Com aquele paciente para ajudá-lo a ter coragem. É verdade. Para falar que os exercícios vai contribuir para que ele volte a se movimentar certo. É verdade. Isso. Sim. O paciente, ele, às vezes, quando a gente chega, ele está esperando até para fazer o exercício. E quando a gente tem aquele amor, aquele carinho, a gente passa a ter dedicação. E eu vou contar assim, um exemplo de um paciente que essa semana eu tive. É uma senhora. Eu cheguei, ela tinha 88 anos e fiz reabilitação. Ela tinha chegado da UTI, subiu para a enfermaria, subiu para a ala de enfermaria. E a gente não dava nada por ela. Achei que ela estava fraquinha e não tinha condições de andar. Eu passei a conversar com ela, perguntei o que aconteceu, como que ela estava, se ela dormiu bem, como foi a noite, que foi logo de manhã, né? E ela disse que estava disposta, estava querendo andar, se ela podia andar, se ela podia ficar sentada, que ela já fazia pilates, ela já era ativa. E aí eu pude ver que realmente era aquilo que foi acontecendo, né? Sim. De acordo com o decorrer das horas, né? Dos minutos que eu passei com ela ali, foi acontecendo. Ela foi sentando no leito e foi fazendo ortostase. Daqui a pouco ela foi caminhando comigo, fazendo deambulação, que é o que a gente
faz na fisioterapia hospitalar em enfermaria, né? E nesses casos ajuda também a reduzir o tempo nas UTIs. Isso. Por exemplo, igual o caso dessa senhora, ela saiu da UTI Isso. e entrou o profissional da fisioterapia. Um exemplo, se não entrar o profissional, é muito arriscado que a idosa volte novamente. Isso. Ou a idosa, uma criança, uma pessoa, né, adulta. Então, assim, volta novamente, nesses casos. Aí, quando vai andando, já faz aquela deambulação, que é a caminhada pelo hospital, já trabalha o respiratório, já faz um freno labial e uns exercícios de alongamento. Então, eu acho importante. Ela já aí havia me agradecido, ficou muito feliz, retornou para o leito e ficou muito feliz. É gratificante quando a gente vê o resultado, né, nas pessoas. Fico feliz pelo progresso, pela evolução. Eu acho que isso é importante. Sim. Para você que está aí ligadinho, chegou agora. Nós estamos aqui no podcast, no Conexão com Marta Cibien. Eu, Sigley Lira, estou entrevistando aqui a fisioterapeuta Angélica. Cleide Angélica Coelho, fisioterapeuta. Nós estamos abordando o tema fisioterapia no ambiente hospitalar, no ambiente trazendo a saúde do ambiente hospitalar. Estamos fazendo algumas perguntinhas aqui para a fisioterapeuta, que vai contribuir para você que está aí ligadinho, se conhece alguém que esteja com uma saúde um pouco debilitada, sem movimentos. Então, ela está contando aqui como que é um ambiente na área hospitalar ou também particular. Cleide, não é isso? Isso. E vamos para mais uma pergunta. Vamos falar sobre técnicas e especializações. Existe diferença entre fisioterapia respiratória e motora hospitalar? Existe alguma diferença? A motora é reabilitação de exercícios motor, né? Que músculo esquelético, alongamento, mobilização precoce de alongamento, exercício resistido, cinesioterapia. E é isso. A respiratória, você trabalha a forma de respirar. Você vai disciplinar a respiração do paciente. Vai devolver o ar para ele respirar, para ele voltar a respirar em ar ambiente novamente. Muitas das vezes ele sai da UTI, ele tem dificuldade em respirar em ar ambiente, como nós respiramos, né? E eles precisam de aparelhos, de catéter de O2, do BIPAP, do CPAP, que nós temos os modos respiratórios que a gente trabalha com esses pacientes. Então, a gente utiliza nos pacientes que estão internados nos hospitais, quando vai para a enfermaria. Então, a gente faz essa disciplina com eles, né? É uma forma de disciplinar, devolver para eles a forma deles respirar, né? Sim, que ótimo, muito importante. Eu creio que agrega muito na saúde dessas pessoas. Vamos para o próximo bloco, que fala sobre desafios da profissão. Quais são os maiores desafios enfrentados no dia a dia hospitalar? Os desafios são muitos, principalmente na área hospitalar. Muitos, não sei como nem te dizer, assim, sabe? Os desafios são vários. São equipamentos que, às vezes, a gente tem necessidade em trabalhar, que precisava nos pacientes, que, às vezes, os hospitais ainda não fornecem. Às vezes o paciente está necessitando, mas a gente tem que adaptar certas formas para poder trabalhar com aquele paciente. São vários, para te dizer, né? Não sei como te
te dizer agora, assim, no momento, mas são vários. Sim. Como lidar com os pacientes em estado crítico? Lidar com um paciente em estado crítico são pacientes em foco de suporte clínico em reabilitação, tipo assim, na área de cardiorrespiratória, às vezes tem paciente com problema de cardio. Então, o papel, a importância, assim, a dificuldade, a gente são pacientes que são vários pacientes que a gente como é que é, se tem contato, né? Se trabalha com eles para reabilitar. Em pacientes que passam por hemodiálise, vai fazer trabalho de hemodiálise, que é diabético. E então são vários que chegam para nós e a gente tem que saber o que fazer com ele, né? Trabalhar com aquele paciente. São vários tipos de paciente. Eu vejo que é um desafio trabalhar com Demais. paciente em estado crítico, porque a família está em busca que ele venha ter uma reabilitação ótima, boa, porém o profissional já sabe o que pode suceder, né, através do trabalho, o que pode fazer para que esse paciente tenha uma boa reabilitação. Porém, tem que ter muita, assim, muita força do paciente. Não é isso? Isso. E a atuação do fisioterapeuta é basicamente isso. A avaliação constante e a segurança do paciente. A gente tem que fazer tudo, a gente tem que verificar sinais vitais, o nível de consciência, a estabilidade clínica, realizar intervenções conforme a tolerância, o posicionamento terapêutico, exercício respiratório, né? Tudo isso eu já até falei com você, né? Prevenção, para a gente prevenir o paciente de complicações, monitorar ele sempre para ter uma boa resposta, né? Sim. É isso. E nós estamos aqui falando sobre desafios da profissão, Cleide. E desafios dentro da sua profissão exige também aquela parte emocional dos profissionais. E um exemplo, existe desgaste emocional dentro dessa área? Como o profissional da parte da fisioterapeuta pode se cuidar? Ele pode se cuidar estudando, atualizando, se inovando sempre. Tá sempre dentro das informações, da sua área, da sua profissão, porque essa área ela sempre tá se atualizando mais na área do mercado, né? Você tem que estar junto com a tecnologia, principalmente, sabendo como ajustar um ventilador mecânico, né? Que sempre chega ventiladores mecânicos novos. Trabalhar o seu emocional, que é importante também, porque a gente lida com o paciente em diferentes áreas, trabalhando o emocional. A gente tem que estar preparado, porque está vindo para a gente saber reabilitar aquelas pessoas. Tá bem, né? Sim. Para você que está chegando agora no podcast, no Conexão com Marta Cibien, eu, Sigley Lira, hoje, nesta terça-feira, estou substituindo a Marta. Nós estamos aqui entrevistando a fisioterapeuta Cleide Angélica Coelho. Nós estamos abordando o tema como que é a área do fisioterapeuta na saúde hospitalar. E a Cleide está aqui nos atualizando em relação à sua profissão, falando alguns temas de pacientes dentro do ambiente hospitalar, como que é trazer a saúde dentro da fisioterapia. E nós vamos agora falar, você que está ligadinho aí, nós vamos agora falar sobre temas atuais
A fisioterapeuta vai responder algumas perguntinhas sobre temas atuais. Cleide, você falou que concluiu em 2023 a sua graduação, mas aí você também pegou um pouco daquele estado conturbado da Covid-19. Então, a minha pergunta é dentro desse período. O que eu tenho a dizer dentro desse período é pacientes que ficaram com sequelas da Covid. Após Covid, muitas pessoas gerou sequela. A gente tem deparado com pacientes nos hospitais com esse tipo de sequela. Sequela motora, respiratória, entendeu? Neurológica. Isso foi durante a pandemia? Pós-pandemia. Durante a pandemia Foi durante a pandemia? Também. E pós? Pós, isso. Sim. E os temas assim atuais da fisioterapia, eu destaco a hospitalização e hospitalizações e críticos, principalmente as UTIs, enfermaria, em foco assim de redução, tempo de internação. Outro importante é crescente de tecnologia, como eu já falei, e evidências científicas na tomada de decisão clínica. Protocolos baseados em funcionalidade e motorização do paciente. A forte tendência é a prevenção de reabilitação funcional, longevidade, atuação de cada integrada equipe multiprofissional. Também destaco a necessidade atualizada constante do profissional, especialmente na área hospitalar, devido à complexidade de pacientes, aos avanços de ventilador mecânico e reabilitação respiratória. Sim, o exemplo, dentro do que você está falando, você acha que a tecnologia tem influenciado o trabalho do fisioterapeuta hospitalar? Sim, porque muitas das vezes o profissional, um exemplo, né, técnicos e enfermeiros, ele não tem aquela prática de todo dia de ajustar um ventilador mecânico. Então, a importância do fisioterapeuta agregada na equipe multiprofissional, não só por mexer no ventilador mecânico, mas também a forma de reabilitar, que a gente estuda, né, tem as técnicas, os preparos, e vai praticando e vai se ajustando e agregando com a equipe, né? Eu acho muito importante isso. Sim. Para você que está aí ligado, entrando agora, nós vamos entrar para o bloco Carreira e Mercado, com a fisioterapeuta Cleide Angélica Coelho. Hoje nós estamos entrevistando ela, estamos falando sobre a área da fisioterapia. Você que chegou agora está ligado nesta terça-feira. Cleide, em relação à carreira e mercado de trabalho, como ingressar na fisioterapia hospitalar? A fisioterapia hospitalar, para ingressar nela, ela é ampla, né? Igual um leque. Tem fisioterapeuta que não gosta muito da área hospitalar. Particularmente, eu gosto. Mas, assim, a área hospitalar, ela inclui muitas enfermarias, que são vários hospitais, né? O Espírito Santo tem, né, muitos hospitais e UTIs também, pronto atendimento, centro cirúrgico. O mercado tem se tornado mais exigente, né? A valorização profissional com a atualização é constante. E o principal do fisioterapeuta, da fisioterapia, a profissão em si, é você trabalhar o raciocínio clínico, a atuação básica em evidências, que quem gosta dessa área de enfermaria, de hospital, é isso. É você trabalhar com evidências e raciocínio clínico, né? A área cardiorrespiratória, neurológica, cuidados clínicos críticos, né?
que aumenta a oportunidade na atuação, o profissional que se dedica nessa área. Sim. Que conselho você daria para estudantes ou recém-formados na área da fisioterapia? Que o crescimento no mercado de trabalho, na área hospitalar e a reabilitação, nesse momento que a gente está passando nessa fase, assim, nesses tempos, que as pessoas que vão fazer esse curso se aprofundem muito assim na área respiratória, neurológica, entendeu? Raciocínio clínico, como eu já falei. E é isso. Eu acho muito importante os estudantes que estão se formando para fisioterapia estudar mais essa área. O raio-x, né, que é a área radiológica, para saber o estado clínico do paciente olhando pelo raio-x, tomografia computadorizada, entendeu? E é isso. Sim. Para você que está aqui conectado no podcast Conexão com Marta Sibien, agora nós vamos ao bloco de encerramento com a fisioterapeuta Cleide Angélica Coelho. Cleide, qual foi o caso mais marcante da sua carreira? O caso mais marcante da minha carreira são vários. Nossa, o caso mais marcante é uma senhora de 106 anos que estava na UTI. Os médicos, enfermeiro, a equipe toda já tinham paliativado ela, que esse também é um ponto muito importante, as pessoas saber o que é paliativação, paliativar um paciente. E a gente só precisava dar qualidade de vida para aquela paciente. Aí o que aconteceu? Ela melhorou o quadro dela, melhorou o respiratório, ela saiu da UTI, foi para a enfermaria, e a gente trabalhou o catéter de O2, ela estava desaturando, caindo a saturação para desfalecer, e ela melhorou de um dia para o outro, tudo deu certo, e a gente ficou assim, que essa paciente não estava num estado instável, porque, né, a gente tem a parte instável, que o paciente fica instável e estável. E, de repente, ela ficou estável, bem, acordou sorridente, alegre, a gente tirou o catéter de O2, passou a respirar em ar ambiente e tudo deu certo. Essa paciente, ela tinha câncer, né, em fase terminal, mas de repente tudo mudou. Que bom. Não, a gente acredita até em Deus nessa parte, né, ter fé, né, mas sim, a gente ficou tão feliz, mas ela continua paliativada até hoje, está viva e, enfim, a equipe produz qualidade de vida para ela. Foi para casa e a família acolheu ela em casa com os materiais hospitalares, e lá ela tá terminando a vida dela com 106 anos, né? E tá lá, tá bem, continua viva. Que ótimo. Excelente experiência, né, nessa sua área. É tão bom deixar uma marca na vida das pessoas através do seu trabalho profissional. Isso é gratificante para um profissional. Verdade. Muito gratificante, e é uma profissão linda, que eu vejo que a gente tem muito que... Eu, principalmente, ainda tenho que aprender, né? Muito que aprender. Eu, com as pessoas, e as pessoas alcançar mais experiência dessas pessoas que vêm para mim nos hospitais. E é isso. Eu estou muito feliz também de estar aqui na entrevista para poder passar a minha experiência do que eu passo, do que eu convivo, né? Sim. Nos hospitais. E é isso. Como você está colocando aí, já está agradecendo. A minha última pergunta seria: que mensagem você daria para quem está te ouvindo? Essa câmera aqui. Que as pessoas
que tiverem interesse em fazer fisioterapia, sejam bem-vindas. É uma profissão linda, é uma profissão que, quando a gente faz por amor, se dedica, passa a gostar mais, por causa que a gente lidar com pessoas, a gente aprende com as pessoas. Reabilitar é vida. A gente dá a vida às pessoas, devolve a funcionalidade de vida para as pessoas. E isso é maravilhoso, é gratificante. Que bom. Queremos agradecer, Cleide, pela tua presença aqui no podcast. Também agradeço. É uma profissão muito linda, muito linda. Parabéns. Que eu tenho certeza que você tem deixado marcas, né, na vida das pessoas. Sim. Marcas boas, né? Que esteja ajudando várias pessoas, que às vezes acham que o caso não tem jeito, mas entra a fisioterapia e ajuda na reabilitação. Aí acaba que essa de 106 anos, eu faço fisioterapia domiciliar com ela. Sim. Vou na casa dela, faço a fisioterapia e está continuando, ela está viva ainda. Que bom, excelente. Ai, ai. E estamos agora finalizando mais um podcast nesta terça-feira. Aguardamos vocês na próxima, aqui no podcast, no Conexão com Marta Cibien. Até a próxima, fica ligadinho com a gente na próxima semana. Até mais.